Você certamente conhece alguém que tem um desenho gravado na pele. Ou é você que tem uma tatu? Usadas para marcar um momento importante, fazer uma homenagem ou simplesmente para embelezar o corpo, as tatuagens têm suas origens muito antes de Cristo. Com o passar do tempo e dos acontecimentos históricos, os estilos de tatuagem foram mudando, assim como o público adepto a carregar esse tipo de arte na pele. Para entender melhor a história da tatuagem, suas influências e suas origens, neste vídeo vamos falar um pouquinho da origem da tatuagem. Mas primeiro... Clique no botão inscreva-se, ative o sininho das notificações e marque a opção todas. Os primeiros registros. O registro mais antigo de uma tatuagem foi descoberto em 1991 no cadáver congelado de um homem da Idade do Cobre. Os restos mortais do homem, que foi apelidado pelos cientistas de Otzi, datam de 3.300 anos antes de Cristo. Em seu corpo foram encontradas diversas linhas na região das costas, tornozelos, punhos, joelhos e pés. Supõe-se que os desenhos tenham sido criados a partir da fricção de carvão em cortes verticais feitos na pele. Depois de estudar o corpo, exames de raio-x revelaram degenerações ósseas ao lado de cada uma das tatuagens. Isso levou os cientistas a acreditar que o povo de Otzi, que são os ancestrais de parte dos europeus, utilizasse os desenhos como uma espécie de tratamento médico para diminuir a dor. Com o desenvolvimento das civilizações, as tatuagens ganharam outros significados. De acordo com o National Geographic, as mulheres que dançavam nos funerais egípcios por volta de 2000 a.C. tinham os mesmos desenhos abstratos de traços e pontos encontrados em múmias do sexo feminino desse período. Mais tarde, nota-se também o surgimento de tatuagens que representavam Bes, a deusa egípcia da fertilidade e da proteção dos lares. Os romanos e as cruzadas. Enquanto algumas civilizações costumavam adornar seus corpos com desenhos e técnicas variadas, os antigos romanos não faziam tatuagens por acreditarem na pureza da forma humana. Por esse motivo, as tatuagens eram banidas e reservadas apenas para os criminosos e os condenados. Com o passar do tempo, os romanos começaram a mudar sua visão com relação à tatuagem, motivados principalmente pelos guerreiros bretões, que usavam insígnias de honra tatuadas na pele. Assim, eles passaram a admirar a bravura dos guerreiros e os símbolos que eles carregavam. Em pouco tempo, soldados romanos também gravaram suas próprias marcas. Outro fato interessante é que os médicos romanos desenvolveram excelentes técnicas para aplicar e remover os desenhos. Já durante as cruzadas dos séculos XI e XII, as tatuagens foram usadas para identificar os soldados de Jerusalém. Todos aqueles que tivessem o desenho da cruz em seus corpos receberiam um enterro propriamente cristão se fossem mortos em batalhas. O National Geographic ressalta que após as cruzadas a tradição da arte gravada na pele caiu em desuso no Ocidente por um período, mas continuou a crescer em outras partes do mundo. A origem do nome. No começo do século XVIII, marinheiros europeus tiveram seu primeiro contato com povos que viviam em ilhas na região sul e central do Oceano Pacífico, e tinham as tatuagens como um importante aspecto cultural. No Havaí, por exemplo, quando as pessoas estavam de luto, elas tinham 3 pontos tatuados na língua. Já em Bornéu, os nativos costumavam gravar a imagem de um olho na palma da mão do falecido, para que servisse como um guia espiritual que o levaria à próxima vida. Na Nova Zelândia, os Maoris, um povo nativo da região, tatuam o rosto como uma forma de expressão e uma maneira de identificar a família a que se pertence. Em 1769, o capitão britânico James Cook desembarcou no Tahiti, onde a palavra tatal era usada para designar a maneira com que a tatuagem era feita, fazendo a tinta penetrar no corpo. Um dos instrumentos utilizados pelos habitantes das ilhas do Pacífico para realizar os desenhos consistia em uma concha afiada presa a uma vareta de madeira. Acredita-se que a palavra tatal tenha dado origem ao termo tatu, um dos nomes mais usados para os desenhos gravados na pele. A tradição oriental.
A tatuagem é uma prática vastamente difundida no Japão desde o século V a.C. Usada para o embelezamento do corpo ou para marcar criminosos, a arte chegou a ser proibida em 1870. Isso fez com que os tatuadores passassem a atender ilegalmente, e deu origem a desenhos únicos, que são reconhecidos como tipicamente japoneses na atualidade. A Yakuza, também conhecida como a máfia japonesa, é uma das principais referências em tatuagem no Japão. Usando uma técnica chamada tebori, que é mais rudimentar, demorada e dolorida do que a tatuagem feita com máquina, os membros da Yakuza cobrem seus corpos do pescoço aos tornozelos com desenhos cheios de significados, como o dragão, a carpa, o tigre, os lutadores e alguns tipos de flores. A tatuagem nos dias de hoje. Em 1891, o inventor americano Samuel Orelli patenteou a primeira máquina elétrica de tatuagem do mundo, deixando para trás as ferramentas tradicionalmente utilizadas no Ocidente. Nos anos seguintes, a tatuagem ficou marcada como uma forma de expressão de grupos de contracultura, marinheiros e veteranos da Segunda Guerra Mundial. Ao longo de toda a história da tatuagem, os desenhos gravados no corpo sempre geraram polêmica, e em alguns casos foram recebidos com preconceito. Atualmente, as pessoas que carregam imagens na pele não pertencem mais a um determinado grupo. Os desenhos são os mais variados e servem como uma forma de expressão individual. A popularização da prática da tatuagem pode ser vista em feiras e convenções que são regularmente organizadas em diversos países, e reúnem um público bastante eclético, que tem como único ponto em comum o interesse pelos desenhos gravados na pele. E aí? O que você achou dessas informações a respeito da origem da tatuagem? Deixe aí o seu comentário. E aí? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal, e aproveite para se inscrever e compartilhar com seus amigos, e ativar o sininho das notificações para você não perder nada. Com certeza você irá gostar.